novidade a gente tem, dica de utilidade pública também. Então ative as notificações e se inscreva aqui no canal. Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. E hoje, sabe aquelas pessoas que morrem de medo de falar em público? É uma reunião de trabalho, quando diz assim, olha, você vai apresentar o seu projeto. De repente, tudo aquilo que a pessoa preparou simplesmente some, dá um branco. O que será que acontece? Por que tanta dificuldade as pessoas têm para poder falar em público? Esse é o assunto do programa Utilidade Pública de hoje. Aqui com a gente, Anderson Góes, professor de português e coach também, vai dar uma mãozinha aqui pra gente. Há uma sede muito grande de vocês dizer assim, olha, eu quero aprender a falar em público. Mas a gente está falando da última etapa, né? Tem uma série de outras etapas antes. Eu uso expressão muito forte. Algumas pessoas até ficam assim, nossa, mas como? Eu faço uma propaganda que é, eu posso fazer você falar em público. É meio desafiador, para mim, inclusive, também. Então, também gera um certo medo. E eu, como professor de oratória, também tenho um certo receio. Também tenho ansiedade. Também tenho um certo medo. O grande lance é você controlar o medo, controlar a ansiedade. Ter domínio de conteúdo, entender do que fala e trabalhar esse controle. E aí existem as técnicas para isso. Vamos bater um papo sobre isso aqui para a sua audiência. E aí, claro, a gente já começa fazendo as perguntas. Por exemplo, tem gente que tem conteúdo, mas quando fala assim, vamos apresentar numa sala de aula, um aluno numa escola, às vezes, faz um trabalho em grupo e ele é o eleito para poder apresentar aquele trabalho, ou num ambiente mesmo já profissional, a pessoa está ali, a pessoa coordena uma determinada área, a pessoa tem o conteúdo, tem domínio sobre o assunto, mas na hora de começar, de falar, de explicar, de ter os olhares voltados para ela, acabou o conteúdo, deu branco total. Aí você tocou num assunto dos mais importantes. Os olhos voltados para a pessoa. A maior parte da gente não tem medo de falar em público, tem medo de errar em público. Nós estamos muito preocupados com a opinião do outro, o que o outro vai achar. Muitas vezes, a nossa audiência, inclusive, nem sabe tanto quanto a gente. O grande lance é o medo de errar e de se expor ao ridículo. Tem uma coach que eu gosto muito, ela é do Amazonas, Margarida Lima. Ela usa uma frase que é bem assim, quem tem medo do ridículo não chega ao extraordinário. É mais ou menos assim a ideia que ela estabelece, que o nosso grande medo é o medo de errar. Acho que isso é bem cultural, o medo de falhar, né? Bem cultural. É bem cultural. Você vê as crianças, às vezes as crianças têm medo de criar, porque às vezes elas são mal conduzidas. A gente ouve muito erro. Não. Pois é. Quando é criança. Né? E então, não existe pais, um não abrindo possibilidade, né? Um não. Então, pais, cuidado. Ouve mais os filhos. Querem falar? Deixa falar. Claro, dentro de um limite de prudência, uma reunião de família ou coisa parecida, você dá um limite, mas estimula o filho a falar, a expor o seu ponto de vista, a expor o seu pensamento. A maior parte de nós travamos na hora de falar em público com medo dos olhares. E aí você foi brilhante quando colocou isso. Parece que tem uma série de holofotes iluminando intensamente cada um de nós. E a gente olha assim, meu Deus, e se eu errar, o que vão achar de mim? Então é preciso trabalhar a fuga dessa ansiedade, gerando um pouco mais de autoconfiança. Eu, por exemplo, esse final de semana passado, eu ministrei um treinamento para 54 pessoas sobre oratória. Aí veja, o professor de oratória que fez, na noite anterior eu fui para o hotel e saí meia-noite, treinando os pontos. E eu falo isso no meu treinamento. Eu até gravo eu treinando, para mostrar ao pessoal. Tá vendo a minha desenvoltura aqui agora? Eu treinei ontem. Eu passo, eu boto os pontos, eu sei o que vou falar, é um conteúdo que eu faço há 6 anos, aula de oratória, mas todas as vezes que eu vou me apresentar em público falando sobre oratória, eu treino, eu repasso, para ter mais autoconfiança. Para justamente naquele momento que você estiver diante das pessoas, dos holofotes gigantes, que vão iluminar a sua vida para a humanidade inteira, porque é esse o sentimento, né? Todo mundo vai saber que eu errei. Outro ponto importante é, errar é humano. Eu apresento na minha aula, no meu treinamento de oratória, um discurso do Marcelo Deda, o nosso ex-governador em memória, que era um grande tribuno, um orador de excelência.
E o Deda faz um discurso que é considerado um dos melhores discursos dele quando é anunciado um programa contra a fome. E aí o Deda faz um belíssimo discurso e ele erra o nome de um poeta que ele está citando. O que ele faz? Ele erra, percebeu que errou, voltou, redisse, continuou do mesmo jeito. A naturalidade na condução Exatamente. Da fala. Então, se você tiver medo de errar, saiba que todo mundo erra. É normal. Pede desculpa ao público uma vez só também, para não ficar gerando um sentimento de que, será que entenderam que eu tenho que pedir desculpa, que eu não posso pedir desculpa? Mas é muito, as pessoas tiveram muito esse exemplo durante muito tempo. Os telejornais, os mais antigos, você não havia erro. Hoje em dia, há uma flexibilidade maior, um pedido de desculpa, voltei atrás, o nome não era esse. Há uma retratação, mostrando... Há uma retratação. Hoje tá mais comum, mas só que a gente vive num universo que é o universo da perfeição. Sim. Das redes sociais, que as pessoas, elas mostram aquilo que ela quer que as pessoas vejam. E isso influencia muito, isso vai muito no mesmo caminho dessa questão de falar em público. Você gera um sentimento muito grande de cobrança para você. Para você, uma expectativa muito grande. Uma reunião de empresa, por exemplo, entenda que lá você está com pares, com colegas. Que você, no dia a dia, e o que é muito comum, Daniel, o que eu acho muito bacana é o seguinte, aqui, um exemplo, né? Estamos na TV Aperipê, aí tem uma reunião de equipe, aí tá lá alguém que é do administrativo, que não tem essa lida com a câmera, com o público, aí ele reúne todos os jornalistas, produtores, câmeras, para passar informações sobre uma nova forma de a empresa se movimentar. Aí tem um grupo que ele não tem acesso diário, que são as pessoas da redação, por exemplo. Ele fala para os jornalistas que vêm para a frente das câmeras, fala com os operadores, fala com um monte de gente. Chegou um grupo que ele não conhece, o cara treme. Porque ele tem medo da opinião daquela pessoa que ele não conhece. Eu oriento sempre que faça alguns exercícios. Se você realmente tiver muito medo, muita ansiedade, eu faço exercício. Mas esses exercícios, tá, professor, a gente vai trazer no próximo bloco, rapidinho, depois do intervalo a gente volta já.